E se eu te dissesse que o segredo para transformar sonhos em realidade se concentra em apenas um ato poderoso? Uma palavra que moldou destinos, desafiou adversidades e deu origem a lendas. Uma ação que levou pessoas fracassadas a transformarem seus obstáculos em degraus para o sucesso. Que segredo é esse? Fica comigo que eu vou te mostrar o segredo e como isso ajudou pessoas que fracassaram a serem conhecidas mundialmente. Essa é uma jornada que você não vai querer perder. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecimento Elevado. Meu nome é Jefferson e hoje vamos falar sobre uma palavra ou, melhor, um ato poderoso que pode te ajudar a mudar completamente o seu destino. Qual o segredo que ajudou pessoas a virarem lendas? Isso eu já vou te mostrar, mas para que eu possa virar uma lenda, eu preciso do teu like. Que isso? Uma simples ação sua que vai me ajudar muito. Deixa o teu like aí. E se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo que trazemos aqui. Você conhece a história de Walt Disney? Essa história vai nos ajudar a entender qual é o segredo que levou um rapaz tido como um fracasso em um dos maiores nomes da história do cinema, da animação e do entretenimento. Para isso, precisamos voltar no tempo, para o ano de 1920. Um jovem e ambicioso Walt Disney tinha uma visão. Desde criança, ele gostava de desenhar e se inspirava nos animais da fazenda onde morava. Ele sonhava em ser um artista e depois da guerra, quando ele voltou para os Estados Unidos, começou a trabalhar como ilustrador e cartunista em jornais e revistas. Ele também se inspirou pela animação e abriu o seu primeiro estúdio com um amigo. Mas as coisas não deram certo e ele acabou perdendo os direitos do seu primeiro personagem, o coelho Oswald, para um distribuidor desonesto. Ele também teve problemas financeiros e teve que fechar o seu estúdio. Ele decidiu então se mudar para Hollywood, onde criou o Mickey Mouse, que se tornou um sucesso mundial. Mas ele não parou por aí. Ele queria fazer filmes com som e cor, com histórias mais complexas e emocionantes. Para isso, ele precisou enfrentar a resistência de críticos e dos investidores que achavam que seus projetos eram loucos e inviáveis. Mas ele era o Walt Disney. Ele persistiu e provou que eles estavam errados. Ele produziu o seu primeiro longa-metragem de animação da história, Branca de Neve e os Sete Anões, que foi um fenômeno de bilheteria e de crítica. Ele também criou outros filmes inovadores como Pinóquio e Bambi. Mas ele ainda queria mais. Ele tinha uma visão de criar um lugar mágico onde as famílias pudessem se divertir juntas. Ele apresentou essa ideia a diversos investidores, mas novamente ele enfrentou rejeição após rejeição. Parecia que ninguém estava disposto a acreditar no seu sonho de construir na Disneyland. No entanto, a persistência de Disney era imparável. Ele hipotecou a sua casa para financiar o projeto e finalmente construiu o primeiro parque temático da Disneyland. Hoje, esse lugar mágico é conhecido por todo mundo, trazendo alegria a milhões de pessoas a cada ano. A cada história, o Walt Disney nos lembra que, mesmo diante da adversidade, a persistência pode transformar o sonho em uma realidade encantadora. Já conseguiu entender qual é o segredo que estamos falando? O que levou aquele jovem com um sonho a se tornar o ícone da indústria do entretenimento? Se você conseguiu entender, deixe a resposta aqui nos comentários. Se ainda não conseguiu, vamos a outra história resumida, mas inspiradora. Michael Jordan, considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos de basquete, também enfrentou momentos de derrota. Quando tinha 15 anos, ele tentou entrar para o time da escola, mas foi cortado por ser baixo demais. Isso foi um choque para ele, que se sentiu humilhado e desmotivado. Parecia que suas aspirações de se tornar um jogador profissional estavam fora de alcance. Mas ele não desistiu. Ele usou essa rejeição como um combustível para treinar mais e melhorar o seu desempenho.
Ele cresceu alguns centímetros e voltou a tentar no ano seguinte. Ele conseguiu entrar para o time e se destacou como um dos melhores jogadores da região. A paixão de Jordan pelo jogo e a sua determinação inabalável o levaram a superar essas adversidades. Ele treinou incansavelmente, desenvolveu suas habilidades e eventualmente ganhou o campeonato da NBA pelo Chicago Bulls. A história de Michael Jordan nos lembra que o fracasso temporário não define o nosso destino. É a persistência e a dedicação que nos impulsionam para a grandeza. A persistência levou duas pessoas comuns com um sonho a se tornarem autoridades máximas em suas carreiras. Eles não deixaram que o medo, a rejeição e nem as críticas tomassem deles o sonho que eles tinham de si mesmos. Bem, é verdade que a persistência ajudou os dois a serem referências em suas ambições. Mas será que isso funciona em outras situações? Agora entremos no mundo da escrita. Antes de se tornar uma das autoras mais famosas da história, J.K. Rowling enfrentou uma série de desafios. A história de J.K. Rowling começou em 1965. Quando ela nasceu em Ipswich, na Inglaterra, ela era uma menina tímida e solitária, que gostava de ler e inventar histórias. Ela se formou em francês e literatura na Universidade de Exeter, mas não sabia o que fazer da vida. Ela trabalhou como secretária, professora e pesquisadora, mas não se sentia realizada. Ela se casou com um jornalista português, mas o relacionamento foi abusivo e violento. Ela se separou dele depois de ter uma filha, mas ficou sem dinheiro e sem apoio. Ela voltou para a Inglaterra e foi morar em um apartamento pequeno e sujo em Edimburgo, na Escócia. Ela estava desempregada, depressiva e dependente de benefícios sociais. Ela se sentia um fracasso total. Mas ela não perdeu a esperança. Ela tinha uma ideia na cabeça. A história de um menino bruxo que descobre seu destino em uma escola de magia. Ela começou a escrever essa história em cadernos enquanto cuidava da filha ou ia a cafés baratos para se aquecer. Ela escrevia como uma forma de escapar da sua realidade difícil. Ela terminou seu primeiro livro depois de 5 anos de trabalho árduo. Ela enviou o manuscrito para diversas editoras, mas recebeu 12 cartas de rejeição. Ela ficou desanimada, mas não desistiu. Ela continuou tentando até que finalmente encontrou uma editora que aceitou publicar o seu livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. O livro foi lançado em 1997 e logo se tornou um sucesso estrondoso, uma série que cativou o coração de milhões ao redor do mundo, além de filmes, parques temáticos e um legado que transcende gerações. Ao enfrentar obstáculos em sua própria jornada, lembre-se da incrível persistência de J.K. Rowling. Ela transformou rejeição e dificuldades em uma das franquias literárias mais amadas de todos os tempos. Sua história nos ensina que a persistência, mesmo quando parece que o mundo está contra nós, pode nos conduzir a alcançar feitos extraordinários. Quando se deparar com fracassos e rejeições, lembre-se da jornada de Michael Jordan. Sua determinação em elevar seu jogo transformou de um jogador desprezado em um ícone global. Sua história nos ensina que a persistência é a chave para superar obstáculos e atingir o sucesso, não importa o quão inatingível pareça inicialmente. Ao enfrentar desafios e rejeição, lembre-se da determinação de Walt Disney. Ele não apenas superou obstáculos, mas também transformou um sonho aparentemente improvável em um legado duradouro. Sua história nos ensina a acreditar em nossas visões, mesmo quando os outros duvidam, e a persistir incansavelmente em direção aos nossos objetivos. Qual é o tamanho do seu sonho? Está disposto a enfrentar quem for preciso para tornar esse sonho realidade? Bem, se a resposta for sim, lembre-se que a persistência é a chave. E se você quiser se desenvolver ainda mais como pessoa, quero te dar de presente um e-book com habilidades poderosas e lucrativas que você precisa desenvolver. O link está no comentário fixado. Essas histórias de Walt Disney, Michael Jordan e J.K. Rowling
nos inspiram a perseverar, independentemente das adversidades que possamos enfrentar. Suas jornadas nos lembram que, ao acreditar em nossos sonhos, persistir com dedicação e superar desafios, podemos transformar nossas vidas de maneira surpreendente. Que essas histórias nos guiem enquanto trilhamos nossa própria jornada de persistência e sucesso. Até a próxima e lembre-se de persistir em direção aos seus sonhos. Um grande abraço!